Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Está no ar o VIP Show de hoje, quinta-feira, dia 19 de julho de 2012. Nós estamos ao vivo pelas ondas cibernéticas do portal VIP Social através da TV VIP. Nós continuamos ligados, interligados pela estação número 1 da comunicação de massa do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda, agradecendo sobretudo pela companhia de sempre, pelas energias positivas que chegam daí e tentando, tomar aqui com sucesso, retribuir da melhor maneira possível. Os nossos canais de interação já estão liberados para que vocês participem com comentários, críticas e sugestões, além, é claro, das perguntas para o nosso ilustre convidado desta noite, que, como a gente frisa a cada semana aqui, dão tempero especial a esta atração. Basta procurar pelo VIP Social nos canais de interação, no Facebook ou no Twitter, e escrever para a gente. A nossa produção está atenta e sempre que possível, se possível, né, dependendo da intensidade do nosso papo aqui, nós transmitiremos aqui a sua participação. Obrigado pela grande audiência, vamos nessa então, e que tudo corra bem, na mais perfeita ordem, sem contratempos ou acidentes de percurso. Mas por falar em acidente, a vereadora neotrentina Elza Casagranda tanto fez para que o distrito de Claraíba fosse atendido por sinal de telefonia celular, que conseguiu até uma audiência com o diretor nacional da companhia Oi, o Marcos Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Na data marcada para o encontro, a Edil, no entanto, fraturou o braço num acidente doméstico e não pôde viajar. Como diz a turma daqui, parece um feitiço que faz zero. A propósito da vereança da Santa Nova Trento, observou-se um detalhe curioso dias atrás, na derrubada do veto do prefeito Orivan Orsi a 2 projetos que aumentavam absurdamente os subsídios dos próprios vereadores para a próxima legislatura. Os edis, em rara oportunidade destes recentes 4 anos, pareciam amigos de infância, sem nenhuma discussão rasteira, como tem sido comum naquela casa, para afastarem qualquer sombra que se aproxime daquilo que muito lhes interessa. Pois então, né? Mas, senhoras e senhores, meninas e meninos, vamos ao nosso real propósito desta noite, porque está aqui ao meu lado um genuíno catarinense, filho da cidade gaúcha de Sarandi. Como assim? É que Leonel Arcângelo Pavan veio ainda criança para a Ponte Serrada, no Oeste Barriga Verde, e de lá construiu uma história política digna de virar um livro. Foi líder estudantil, vereador e 3 vezes prefeito da linda Balneário Camboriú, que antes dele não era tão bonita e nem turística assim. Foi eleito o deputado federal mais votado da Frente Popular em 1994 e o senador em 2002, que quase quebrou a barreira de 1 milhão de votos. Em 2007, ele chegava ao governo estadual na condição de vice-governador e 3 anos mais tarde passava 10 meses no comando geral do Poder Executivo de Santa Catarina. Agora Pavan está sem mandato, cuidando da vida, dos negócios e do PSDB, partido do qual ele é presidente estadual, e nessas andanças por Santa Catarina, para articular e orientar, resolveu parar em Tijucas aqui no nosso VIP Show, de onde ele só sai se responder tudo o que a gente quiser saber. Eu vou fazer vou me policiar aqui para não chamá-lo de governador, mas talvez escape de vez em quando, porque o senhor é ex-governador, mas eu tenho certeza que muita gente lhe chama, né? O apelido fica. Quero dizer para o senhor... Fica muito mais de senador, às vezes, que de governador, mas é natural. Eu quero dizer para o senhor que estou muito feliz aqui com a sua presença. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Quero desde já agradecer a Viviane Bones, Relações Públicas de Balneário Camboriú, que fez a ponte entre a gente. E sinta-se à vontade, o senhor está em casa. Léo, primeiro quero agradecer o convite e a oportunidade de poder falar com vocês e com milhares de pessoas, certamente. A Viviane me ligou, o atraso, a culpa é minha. Imagina. Por um contratempo, desde já quero pedir desculpa. Não tem problema. Mas cumprimentá-lo pela forma extrovertida, bacana, uma bela casa, muito bem estruturado, pessoas profissionais. Por isso, da grande audiência. Que bom. Quando eu falei que vinha para o VIP Show, muitos jovens do meu partido PSDB já disseram, pô, nós acompanhamos, vamos ver, tá? Então, estou à disposição do amigo. Fico feliz. Eu não estou vendo mais o senhor usar a bengala. Cadê ela? Boa pergunta. Você pode notar que eu estou com tênis. Está com tênis. Sem salto, claro, né? Ele tem uma palmilha
uma palmilha de fibra de carbono, e isso evita que o meu pé vire. Eu uso a bengala porque eu perdi toda a massa muscular do lado esquerdo da perna e meu pé não perdeu movimento. Eu fiz uma tenodese para segurar o pé, então o pé não tem o movimento como o direito. Então a bengala é para quando eu uso um sapato com salto ou quando tem desnível. O senhor usa ela de vez em quando ainda? Eu uso as bengalas, tenho muitas bengalas ainda. Mas agora, até virou uma marca do Leonel Pavão, a bengala. Fora da política, eu uso tênis, jeans, né, gosto de curtir. Mas a bengala, ela tem sido só um instrumento ortopédico quando necessário. Já que a gente começou a falar, a gente falou em política aqui, eu quero perguntar, já quero entrar numa parte que talvez o senhor vai ficar meio receoso. O senhor deixou o governo estadual mesmo magoado com a Tríplice Aliança? Não, é o seguinte, o PSDB sempre sonhou em governar Santa Catarina. Nós tínhamos uma proposta de social-democracia. E acabamos governando por um período de 10 meses, como você noticiou, e neste período nós cumprimos uma meta, não apenas a meta de execução de obras, mas principalmente uma meta para deixar alguma coisa positiva para o atual governador Raimundo Colombo. Nós deixamos todo o concurso público já em execução de mais de 3.500 policiais, militar, civil e bombeiro. Não fosse esse concurso público, nós talvez teríamos mais problemas ainda em relação à questão de segurança. Aqui em Tijuca é uma cidade das que mais, inclusive, reclama por falta de segurança. A gente precisa. Nós temos e deixamos 3 policiais no nosso efetivo. Mais de 1 bilhão em caixa, com a folha de pagamento já de janeiro e o 13º totalmente pago. Cumprimos a meta. Só que nós pretendíamos concorrer ao governo do Estado. É o que eu ia perguntar para o senhor. Concorrer ao governo. Em função de várias coisas que ocorreram, até por desejo da própria nacional do PSDB, que estava cedendo a vaga de vice-presidente para José Serra, exigiam que na terra do próprio DEM, que deu o vice, que o PSDB apoiasse. Eu aceitei tranquilamente, apenas não me envolvi na campanha, porque se eu me envolvesse, eu não governava. Eu não governava. Eu tinha que deixar minha marca. Então eu fiquei neutro e governei o Estado, e graças a Deus, até agora, exemplar, sem nenhum problema. O senhor, na época, chegou a dizer que foi corneado politicamente. O que na verdade o senhor quis dizer com essa frase? É o seguinte, a gente sempre tem que levantar. Um episódio que ocorreu comigo, até hoje nós não digerimos. Não digerimos porque o que aconteceu, não sei de que forma, mas aquilo acabou, de certa parte, me prejudicando muito e abalando. Até emocionalmente, estruturalmente também abalou. E ninguém sabe de onde surgiu e como surgiu. E por outro lado, o meu próprio partido estadual, nacional, com aquela questão de dizer, vai ser ministro de turismo, vamos para a campanha, vamos abrir as portas, vamos recuar um pouco, dar uns 10 passos atrás para dar uns 1000 à frente, e acabamos aceitando, e com isso a gente falou, fomos... O senhor chegou a ser efetivamente convidado para ser ministro do turismo, caso o José Serra fosse presidente? Dentro de uma conversação que tivemos na casa de José Serra, que Santa Catarina teria um ministério, teríamos uma posição. E esse ministério seria reservado ao PSDB. E devido até, não que foi um comprometimento, porque você, meia palavra basta. E isso se comentou muito na imprensa, mas eu nunca levei esta posição como uma questão sine qua non, que fosse ser cumprida. Apenas levamos isso também como um fato de um compromisso político. Mas não foi isso que também me tirou do páreo. É que o PSDB queria ganhar as eleições, queria montar uma composição e acreditou na proposta de Raimundo Colombo, acreditou na composição
com Eduardo Pio Moreira, apoiamos, vencemos as eleições e o PSDB faz parte do governo, com uma pasta muito importante, que é a pasta da educação. Tá certo. E outras, menores, mas essa eu vou destacar. Vamos voltar um pouco mais aqui para o Estado. Francamente, o que é que o senhor acha de um fator como a Tríplice Aliança para a democracia? Eu acho que o que está errado, Léo, é a questão da lei eleitoral do Brasil. É uma confusão tremenda. Hoje a democracia diz o seguinte: não, democraticamente pode coligar-se com o PT de Cerqueira, com o PMDB em Florianópolis, ou assim por diante, com o DEM em tal lugar. Só que isso não é democracia, isso é uma bagunça. A sociedade brasileira, ela não sabe mais o que fazer. Você está numa cidade com uma coligação e a outra, que é agarrada, tem outra composição. Aí você critica um partido aqui e a 100 quilômetros está agarrado com o partido. São aliados aqui e ali já estão brigando. Então, o que dizem? Que o processo democrático é dar liberdade para que todos compõem conforme o interesse da cidade. Ótimo, muito bem. Se as televisões não entrassem em casas de todos os brasileiros ao mesmo tempo. Né? Você encontra a composição em São Paulo com José Serra com vários partidos. E aquilo vai estar na televisão do Brasil inteiro. No entanto, em pequenas outras cidades, a composição é totalmente outra. Né? Então, há uma confusão o eleitor democrática. Fica confuso. Uma confusão democrática, uma bagunça democrática. O que devia haver, Léo, eu acho que você é muito perguntado, quem vem falar em política aqui é perguntado, é uma reforma de verdade na política nacional. Aí você vai perguntar, mas e por que vocês não reformam? Por que vocês que são senadores, eu fui deputado federal também, por que vocês não reformam? Eu nunca ouvi de um deputado ou de um senador que não defendesse a reforma política. Mas não acontece. Porque daí vem os interesses pessoais. Opa, se muda aqui, me prejudica lá. E você faz como quero de lá, me prejudica aqui. Então tem que haver uma reforma de verdade. Isso não é só na política também, isso mas a política é maior. Acontece em tudo, na imprensa, em todos os lugares. Mas a imprensa é a concorrência. Mas a política tem que ser nacional. Ela tem que ter o seguinte, ela tem que reduzir o número de partidos. Hoje se abre partido, é como se abre comércio. É muito partidos. A fidelidade partidária, ela não tem fidelidade contigo mesmo, tem que ter como partido. Essa reeleição tem que ser mudada. Tem que acabar com a reeleição. Nós testamos, foi boa, mas hoje ela não serve. Você pode olhar, Léo, que neste período, se fazem mais obras do que nos 2 anos, 3 anos que se passou. Porque são obras, muitas vezes, eleitoreiras. E não são obras para gerações. Se você tivesse um mandato só, de 5 anos ou 6 anos, você estaria fazendo do começo ao fim. Mas como você tem uma reeleição, você concentra tudo para o último ano, aí tipo assim, bota os bodes na sala, 1º, 2º ano, aí depois no 3º ano, 4º ano, vai tirando os bodes. Parece que o que passou não se lembra mais. É prejudicial, sem dúvida nenhuma. Leonel Pavan, na época da tua neutralidade na eleição para governador, soou até como uma possibilidade, talvez, o senhor está se aproximando mais do grupo que era contrário ao governo. Como é que o senhor lidou com essa situação? Bom, olha só. Quando eu fiquei neutro na questão estadual, neutro aspa, porque todos os meus secretários tiveram ampla liberdade de trabalhar para Raimundo Colombo. Todos os meus secretários. O meu deputado estadual de Balneário Camboriú, Dado Xerém, e o deputado federal Fabrício, foram totalmente Colombo. O meu secretário de Estado, Rubens Penal,
Colombo, que é do Balneário Camboriú. Todos. Apenas eu não queria que durante o trabalho se envolvesse em política. Porque eu estava usando o helicóptero para percorrer algumas cidades. Usava o avião para percorrer alguma cidade. E usava convênios, recursos. E se eu me envolvesse politicamente, poderia corretamente o Ministério Público me chamar a atenção, porque eu estaria usando o dinheiro público para ir fazer campanha em Chapecó, fazer campanha em São Miguel do Oeste, campanha em Criciúma. Então eu disse, eu vou estar neutro. E com isso eu pude resolver vários problemas e fazer um belo trabalho. Então a minha neutralidade, inclusive, disseram que estaria beneficiando a Ângela a mim. Só que hoje a Ângela a mim vai parte do governo. Então, chegaram a me acusar, chegaram a se distanciar de Leonel Pavan, porque a ação de Leonel Pavan estaria beneficiando o PP. E hoje o PP que eles achavam que estaria sendo beneficiado são os grandes parceiros do governo. E é a questão da política. É a questão, o senhor chamou de bagunça e não tem um adjetivo melhor. Mas a política é a arte do convencimento. O Raimundo Colombo é uma pessoa educada, uma pessoa tranquila, uma pessoa da paz. E certamente ele também, imbuído em melhores propósitos, quis aumentar ainda mais o apoio do seu governo, foi lá e convenceu ao PP, que antes não apoiava, para apoiá-lo agora. Então ele convenceu, é arte do convencimento. O que de fato que o senhor conversou com o atual vice-governador naquela época, o Eduardo Pinho Moreira? O senhor disse que conversou com ele durante 5 horas e depois ele disse alguma coisa na imprensa que lhe desagradou. O que de fato o senhor conversou com ele e o que ele disse que depois o magoou tanto? Foi agora, depois do governo? Bom, ou antes da eleição? Foi antes da eleição. Não é que magoou, é que eu senti que o prato estava pronto. Nós estávamos tentando montar uma marmita, e de repente já tinha outro prato pronto. E nós sentimos, né, que isso já vinha sendo planejado, a construção de uma aliança, ou vinha sendo alimentado o meu nome, aspas, né? Então, mas isso passou. Mas ele disse isso para o senhor? Não, você sente na conversa quando você acaba querendo lhe convencer para que o caminho seja outro, aí você sente. Tá? Nós somos espertos. Eu há pouco vinha falando por telefone com uma amiga minha e ela lembrava alguma coisa do passado para não apoiar determinada pessoa. Eu disse, olha, eu sofri tanto, já tenho tantas cicatrizes nesse corpo, de prometer e não cumprir, de trair, não sei o quê, de acontecer problemas seríssimos, depois você deixar de lado, que a política tem isso. A política tem isso. Aquilo que não está bom hoje, nunca duvide que amanhã, aquilo que está ruim hoje... Nunca duvide que não pode ficar pior, né? Não, que não seja bom na frente. O que está ruim, que não seja bom na frente. Porque a cada eleição você tem uma construção. Olha só, o PSDB é vice do Dário Berger. É vice, não é vice? Hoje. E está apoiando o adversário do Dário. Pois é. É incrível. Mas isso acontece sempre. Nós já tivemos casos aqui também na nossa cidade. Não é tão difícil. Explica para o povo. É? Pois é. Mas hoje, o senhor disse que passou aquele fato que nós comentamos anteriormente. E hoje, qual é a sua relação com o Eduardo e com o governador Raimundo Colombo? Converso bem com o Raimundo Colombo muito boa. Tanto que ele pediu, sugeriu, orientou o PSD de Balneário Camboriú a apoiar o meu candidato do PSDB. Então, ele como governador, como prêmio de honra do PSD, um dos criadores do PSD nacional, procurou o presidente do PSD, Dan Quederman, de Balneário Camboriú, e disse, olha, eu quero que o PSD apoie o candidato do Pavan.
Então, isso é um sinal de aproximação muito boa, né? E assim, da mesma forma, fizemos em algumas cidades de Santa Catarina. Mas o senhor, como presidente estadual do PSDB, o senhor tem participado ativamente do governo? Não, isso não. Não. Mas não houve convite? Não. Mas, poxa, o senhor participou do governo passado, o senhor é presidente de um dos partidos da Tríplice Aliança, e mesmo assim não houve convite, o senhor não tem participado. Tu está sabendo muita coisa. Eu estou sabendo. E é verdade. Eu tenho que me informar. Pesquisa bem. Eu não posso aqui tapar o sol com a peneira. Né? Eu digo, meu partido participa do governo, os deputados são os que realmente estão mais próximos, mais dentro do governo. Mas eu, como presidente, realmente ainda não participei de de um conselho político, de alguma ação do governo, como presidente do PSDB. Tem acontecido inúmeras obras, eu acho que a grande maioria das obras que ocorreram até há poucos dias atrás, e que ainda estão acontecendo, são obras que eu iniciei. Não sou convidado, é lógico, mas não reclamo. Esse dia em Indaial, os vereadores, faz uns 15 dias, me prestaram homenagem porque a rodovia que liga Blumenau a Indaial foi inaugurada há poucos dias. E fomos nós que fizemos. Fui homenageado agora no sul do estado, porque a Serrinha, uma obra que vinha há muito tempo reivindicando, eu a realizei. E assim, dezenas de obras. Mas eu fico feliz, porque pelo menos a sociedade local, ela tem memória e lembra-se do que fizeram. Pode ter certeza. O senhor foi articulador da campanha do José Serra em Santa Catarina, a presidência da República, né? E os resultados foram muito bons, realmente, aqui no estado. O senhor acha que o senhor teve grande influência nesses resultados? Ajudamos, é lógico. Ajudamos bastante. Nós nunca perdemos em Santa Catarina. Nunca. Com Fernando Henrique Cardoso, havia um tipo de composição no estado. E Fernando Henrique Cardoso foi uma surra de votos. Depois veio José Serra. Era outro tipo de coligação. Os que apoiaram Fernando Henrique Cardoso estavam do outro lado. E nós também fizemos uma votação histórica com José Serra. E nos 2 turnos. E depois veio o Alckmin. Já era outro tipo de coligação. E nós também vencemos. E depois voltaram o Serra de novo. Era outro tipo de coligação. E nós vencemos. Então nós temos um histórico de vitórias em Santa Catarina dos maiores do Brasil. Do Brasil. E com partidos que uma hora estão conosco e outra hora não estão. E vencemos. Então acho que o partido em si, a social-democracia, o PSDB é muito querido em Santa Catarina. É forte. Muito forte. Perdemos em diversos estados do Brasil. Perdemos no Paraná, perdemos no Rio Grande do Sul, mas aqui nós ganhávamos. Então, já nós temos um pouco de influência também. Mas não bateu uma pontinha de ciúme quando o Serra convidou o Luiz Henrique para coordenar a campanha dele aqui no estado? Ele não foi. Não fui eu. Você. O coordenador foi eu. Mas ele não convidou o Luiz Henrique? Não sei. Não, o coordenador foi eu. Quem comandava o Luiz Henrique, então podia chamar a Angela Min. A Angela Min também coordenou. Ele também chamou a Angela Min. É o seguinte, o Luiz Henrique coordenava um trabalho, uma proposta. Tanto que o PMDB, mais da metade não foi Serra. Paulo Afonso não foi Serra. O deputado federal João Matos não foi Serra. O PMDB era vice da Dilma, né? Sim. É uma estratégia do Serra convidar o Luiz Henrique para que se envolva. Eu faria também. Ora, o coordenador, o que distribuiu o material, o que criou os comitês pro Serra, fomos nós. Tá? Mas agora, ao contrário, eu fiquei muito feliz quando houve envolvimento do Luiz Henrique na campanha, porque o PMDB estava, o mais votado estado, que é o deputado federal de Joinville, o Mauro Mariani, Paulo Afonso, João Matos, assim, Celso Malderner, foram tudo Dilma. Foram todos Dilma. E outra parte não. O Eduardo não, o Luiz Henrique não. Dá um exemplo. Do comitê do Michel. Mas nós vencemos as eleições. Certo. Mas ao que o senhor atribui essa supremacia petista
nas eleições para o governo federal. Se o senhor fosse o líder nacional da oposição, que medidas o senhor tomaria para aumentar as chances de retomada do poder? Porque não está fácil, né? Nada difícil. Acho que todo governo, se for bem sucedido, ele merece ter continuidade. O caso de Fernando Henrique Cardoso, ele pegou um país com 70% de inflação, 70%, 80% de inflação. Ele teve que pegar um país, concentrar, dar um choque de administração, abrir as portas para o mundo e criar criar moeda real e diminuir a inflação. Então pegou o país que estava fora dos trilhos, botou no trilho e estava andando. Né? Podia ser Maria Fumaça, mas estava no trilho. O Lula pegou o bonde andando e tocou. Mas o Fernando Henrique Cardoso, em função da sua gestão, ele também se reelegeu. E no primeiro turno, o PSDB, quando ganhou, foi o primeiro turno. E o PT só ganhou no segundo turno. O PT nunca venceu o PSDB no primeiro turno. Só venceu no segundo turno. Mas já venceu três. E com uma coligação ampla. Uma coligação ampla. Venceu 3, vencemos 2. O Lula perdeu 4 eleições. Entendeu? Então, olha só, o Serra em São Paulo. O PSDB governa São Paulo e Minas Gerais há quantos anos? Há muitos anos. Os 2 maiores estados do Brasil. Né? Até o Eduardo Jorge, do Rio de Janeiro, que é o prefeito atual, e o atual governador eram do PSDB. Os 2. Eram do PSDB, então. Né? E governamos do Paraná e governávamos Rio Grande do Sul e governávamos Santa Catarina. Né? Então, hoje nós governamos mais da metade da população brasileira. O PSDB governa, porque 70% ou 60% do povo brasileiro. Não governamos do Brasil, mas governamos a maioria dos estados do país. Governamos, vou dar um exemplo, Pará, fora os pequenos, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, nós temos assim dezenas de regiões fantásticas. O senhor não... Eu sou entusiasmado essa questão. O senhor não quis concorrer à prefeitura esse ano, por quê? Bom, não é que eu teria que concorrer se eu não tivesse encontrado alternativa. Bom, eu fui 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú. Mas eu discuto entre quem fez e quem não fez. Eu quero que me aponte uma obra de porte, obra, que não tenha tido, no mínimo, projeto nosso ou recurso nosso. Qualquer uma que existe, até nesse atual governo, que não teve a participação nossa, ou com recurso, ou com projetos que nós iniciamos, ou com execução. Se você encontrar a Balneário Camboriú hoje, ela é o que é porque nós desbravamos. Não tinha 1 metro de asfalto. Nós entregamos à prefeitura com quase 90% de esgoto, da rede de esgoto entregue. Nós abrimos a 5ª, a 6ª, as marginais, não tinha asfalto, não tinha, era cheio de casas invadidas. Nós abrimos a 3ª Avenida, interligando com a Brasil. Nós interligamos a Brasil com a Barra Sul. Nós duplicamos a Avenida do Estado. Isso são obras. Duplicação que era de paralelepípedo e não tinha calçada. Nós reurbanizamos e fizemos a Atlântica. Nós interligamos a Brasil com a Praia Brava, que aumentou a Praia Brava. Nós construímos as rodovias mais cênicas, lindas do país, que é a linha de acesso às praias, a famosa Interpraias. Fomos nós que trouxemos a primeira universidade de turismo e hotelaria da América do Sul. Só tinha uma no mundo, na Espanha. E quando fui federal, aprovei a lei, veio para a Univale e nós disputamos com Itajaí e implantamos em Balneário Camboriú. E para construir a Univale, eu tive lá 100 mil metros de terreno. Para construir a Univale, eu tive que abrir a 5ª Avenida, interligando com a Santa Catarina. Fomos nós que, numa luta incansável, conseguimos implantar a primeira marina de porte no sul do país, uma das mais lindas do Brasil. Fomos nós,
privada, pública-privada. Fomos nós que essa parceria pública-privada fizemos o teleférico. As empresas investem, gastam, tem projeto e o município facilita isenção de impostos, doação de terreno, dar condições para implantar. Fomos nós que o Cristo Luz foi construído em menos de 7 meses com parceria pública-privada. Depois eu levei a réplica para o Papa em Roma, junto com o Marco Maciel e Espirideu a mim, que era governador. Então estou falando em obras e não mudança de trânsito, e não questão de remendo, de fazer lombada. Eu falo obras. Fomos nós que abrimos a Rodovia das Flores, fomos nós que começamos o binário, fomos nós que iluminamos a BR-101 ainda quando era senador, iluminado agora há pouco tempo, mas com recurso de 5,5 milhões que nós liberamos. São coisas assim que eu estou falando aqui rapidamente. Eu já estou quase votando nele, eu quero que traga uma urna aqui que eu quero digitar. Não, mas eu estou falando aqui em pensamentos mínimos. Eu penso o seguinte, projetos sociais. Quem iniciou fome zero neste país, em municípios, fomos nós. Em 1989, eu implantei, a evasão escolar era histórica em Balneário Camboriú. Eu peguei e criei o Leite Amigo Pão. Cada criança, na sexta-feira, levava 6 pães 7 dias e 2 pacotes de leite longa vida, mas só para aquelas que estudavam. Acabou a evasão. Eu tive que pegar uma lona do Beto Carreiro e botar num terreno, porque não tínhamos vaga nas escolas. Todo mundo queria estudar. Em 1990 começou-se a dar, e no Brasil não tinha isso, do tênis à mochila, tudo para as crianças. 2 tênis, 2 meias, 2 agasalhos, 2 bermudas, 2 camisas, 2 mochilas, todo o material. E dizíamos o seguinte: o seu filho só não estuda se o senhor não quiser, porque o senhor não precisa de 50 centavos por ano para manter o seu filho na escola. Tudo era gratuito. Foi nós que iniciamos o primeiro casamento coletivo do país, questionado pelas igrejas na época. Aí nós fizemos o culto ecumênico, chamamos os padres e os pastores, e fizemos o primeiro casamento coletivo em praça pública de 20 e poucos casais. Até hoje é feito, agora tem de 1000. Hoje tem aqui, tem em outros lugares também. Mas nós começamos em 1990. São projetos sociais. O Don't Baby, que 5 dias após o nascimento da criança, já tratando da arcada dentária da criança até 1 ano. Odonto gestante, enquanto a mulher estava grávida, ainda com massagem para evitar que a arcada ficasse com defeito. São projetos históricos. O NAN nunca só a mulher. Se o senhor vai falar todas as obras aqui, nosso tempo já estourou. Eu estou falando, não, desculpa. Imagina, tudo bem. Porque eu não quis ser prefeito? É que de 90 para 2012... Tudo isso, eu poderia ser candidato a prefeito. Com certeza. Eu poderia ser. Mas eu acho que cada tempo tem que ser dado oportunidade. O Fabrício é um grande moço. O senhor está apoiando, né? Eu sou coordenador da política Balneário Camboriú, do meu partido. Embora o senhor também esteja participando ativamente o senhor está viajando o estado e frequentando as direções do PSDB em cada município para dar orientações, né? Até inclusive a vereadora Lialda Lemos, que é a presidente do PSDB aqui, ela esteve ontem aqui no VIP Social, deixou um abraço para o senhor, pediu que eu transmitisse. Corajosa. Guerreira. Tá, mas o senhor pretende concorrer a algum cargo eletivo, por exemplo, nas eleições agora nas gerais, né? Pretendo, senão eu concorreria a prefeito. Olha só, eu era vereador, eu quis ser prefeito, eu fui prefeito, depois fiquei deputado federal, aí eu renunciei de deputado federal para voltar a ser prefeito, depois fui eleito prefeito, daí eu renunciei prefeito para ser senador, depois renunciei senador para ser vice-governador, para voltar a ser candidato. Então eu não completei. Quase nunca cumpriu um mandato inteiro. Não, é que é o seguinte, eu cumpri 4 anos de senador, 2 anos de federal, 10 anos de prefeito nos 3 mandatos, né? Nós tivemos. É porque você é chamado para alguns compromissos. E nas próximas eleições, tanto eu como Paulo Bauer, temos condições plenas de disputar o governo do Estado, o Senado da República, e assim por diante. Tá certo. O governador, o senhor deixou o governo surpreso com a aprovação que tem. O senhor até disse isso numa entrevista, que via as pessoas na rua, né, falando sobre o seu modo de governar.
Santa Catarina. Como é que o senhor está fazendo para manter esse prestígio até 2014? É complicado. Isso é uma coisa... Por que você buscava o prestígio? Primeiro, porque é natural que o próprio governante tenha uma estrutura do próprio governo. Né? Então você está em vários lugares ao mesmo tempo. Era de avião, era avião a jato, ou era helicóptero. Né? Você conseguia, mas agora é mais difícil. O que me dá condições de cara, às vezes eu no volante, na boleia, todos os dias, é ir em algumas cidades que me convidam. Eu optei agora para ir em todas as cidades que for convidado aonde tem candidatura a prefeito. A prefeito. Aonde não tem, daí eu só vejo se não tiver agenda. E assim vou tentando. E meu estilo, eu gosto de ir na Shed, eu gosto de ir na Arung, eu gosto de ir na Udes, eu gosto de ir em balada, eu gosto de cervejaria. Hoje, quinta-feira, tem um forno bar aqui em Canelinha, quem sabe o senhor quer ir? Não, é que hoje nós temos a Shed. Ah, é? Vou ter que voltar para a Shed. Não, mas dá tempo. Mas é que, assim, eu sou um homem extrovertido, sou extrovertido, eu mesmo com defeito físico, eu gosto de um futebol de vez em quando, sou religioso, então eu frequento os lugares onde tem a massa, ou jovens, ou idosos, ou na igreja, frequentamos, até porque eu tenho um histórico de vitórias, e se você quiser mantê-la, você precisa estar envolvido com a população. E o meu histórico maior é justamente com a juventude. É que tem dado muita força. Tá certo. O governador, novamente, Pode falar o nosso tempo, lamentavelmente, é curto, né? Nós já até estouramos ele em muitos minutos, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade, o crédito que o senhor nos deu e dizer que as portas estarão abertas aqui para quando o senhor quiser voltar, se quiser voltar, né? Ficaria muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. Eu me permito fazer um comentário positivo. Por favor. A gente participa de vários debates, vários programas. Né? E muitas vezes é focado em uma coisa única. Você já demonstrou que tem um rapaz muito experiente, né? Fez uma questão muito clara, muito ampla, e nos deu liberdade que eu pudesse falar. Mas realmente, eu fui convidado ontem, e ontem mesmo pedi um prazo, e eu aceitei. Eu não posso falar aqui dos meus candidatos, o nome, né, para não ficar, mas em Balneário Camboriú eu coordeno o meu partido, eu coordeno uma candidatura e hoje tem alguns compromissos. E eu disse, olha, eu não vou porque eu falei o site de vocês, que é o VIP Social, VIP Social, e muitos já falaram, pode assistir, estamos juntos, assistir, então eu quero cumprimentá-lo, principalmente pela audiência que vocês têm. Imagina. Nós aqui agradecemos. Valeu. Um abraço. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Voltamos. E obrigado a vocês também que nos acompanharam no programa de hoje. Quinta-feira que vem nós voltamos, se Deus quiser, Ele há de querer. Leonel Pavan. Tchau.